Agora, para conversarmos bastante sobre o estado de Minas Gerais, sobre política, estamos recebendo aqui pela primeira vez, está quase fazendo o aniversário da nossa estreia, do dia 20 de maio, e agora estamos recebendo o vice-governador, professor Matheus Simões. Seja muito bem-vindo a 98 News, governador. Muito obrigado, viu, Guilherme? Na verdade... Pela primeira vez presencialmente. Presencialmente. É porque o Guilherme não anda fazendo muita questão de mim, entendeu? Tinha me chamado. Eu disse aqui nos bastidores antes de começar a conversa que a última vez que eu consegui conversar com o vice-governador, a gente tinha outro papo ainda. Né? Você vê há quanto tempo nós estamos falando, hein? Governador, primeiro seja muito bem-vindo à nossa nova casa, que é a minha nova casa também. O senhor já falava com a gente na 103.3, agora com essa nova cara. Esperamos tê-lo, claro, muitas vezes aqui para tratar dos assuntos de Minas. E vamos começar tratando de um assunto importante. O senhor falou nesta semana sobre Propag e deu uma primeira sinalização do que parecia ser o que o governo federal apontou como caminho. Gostaríamos de ter, por exemplo, o Estadual Central? Copasa pode entrar ou não pode entrar na conversa? Eu queria que o senhor explicasse melhor essa sinalização. O governo já disse claramente, deu alguma sinalização de que não quer Copasa, quer CEMIG, outra não pode entrar na conta, Estadual Central vai entrar? Guilherme, o governo federal não fala nada claramente. A única coisa que ele fala claramente é que ele quer tomar um monte de coisa da gente até inteirar 35 bilhões de reais. Até me dá um pouco de agonia, a palavra é essa mesmo. A gente tem, eu e os secretários, tratado com o governo federal diariamente desde que o Propag foi aprovado. E a gente ou é surpreendido, como foi surpreendido em abril pela edição da regulamentação, criando uma série de obstáculos para a gente que não existiam na lei, ou é surpreendido por falta de organização, como a da semana passada, em que o BNDES disse que não consegue cumprir o prazo que o próprio governo federal estabeleceu para ele. O que nos preocupa? O prazo está passando. A Assembleia tem andado com alguns projetos, mas não tem andado com outros projetos, então eu sou muito grato pelo ritmo da Assembleia nos projetos que estão caminhando, mas muito preocupado com os projetos que estão parados. E a única coisa que permanece é a exigência da União de que sejam entregues a ela 35 bilhões de reais em ativos de Minas Gerais. A gente já tem informações ou manifestações informais da Assembleia da União sobre uma série de bens. Então, eu disse do Estadual Central, informalmente já se manifestaram, vários dos Expominas, eles já se manifestaram informalmente. As universidades federais estão pedindo vários imóveis, a Justiça Federal pedindo outros imóveis. Então, isso nós temos. Mas a nossa grande preocupação está nas empresas. E aí você falou de Copasa, não é? O que a gente já tem informalmente, sem formalização por escrito, mas nas reuniões? Que Codemig interessa, que CEMIG interessa, mas o jeito que o Haddad fala é um, o jeito que o ministro Alexandre da Silveira fala é outro, e o jeito que a Assembleia fala é um terceiro. Isso é um negócio muito interessante. Haddad, PT, fala que só quer a CEMIG se ela for sem obrigação de desembolso em favor dos minoritários. Ministro Alexandre da Silveira, que é governo do PT, queremos a CEMIG do jeito que ela está, mesmo que a gente tenha que indenizar os minoritários. Assembleia, não, CEMIG não pode ser transferida para o governo federal de jeito nenhum. Aí você vai olhar na Assembleia quem está falando isso, é o PT também, falando, então se o PT está precisando fazer uma unificação de censo. A impressão que eu tenho é que eu estou conversando com alguém com transtorno de personalidade, cada hora eu converso com uma personalidade diferente. Também se manifestaram sobre Copasa, informalmente, dizendo que não tem interesse na Copasa, porque a Copasa tem contrato com 600 municípios diferentes. Isso para a União seria um desgaste desnecessário ter que lidar com esses municípios. A Assembleia já tem uma leitura um pouco diferente sobre Copasa, acha que dá para andar com a federalização de Copasa. Então nós estamos vivendo um momento de incerteza que é ruim para nós. O senhor quer pessoalmente que Copasa e CEMIG, ou gostaria que elas andassem na Assembleia Legislativa para abrir o horizonte da negociação, ou a maneira como está sendo levada à frente pelo presidente Tadeu de que elas ficam para uma segunda fase de discussão ainda atende o que o governo de Minas quer? Eu acho que há uma aposta sendo feita pela Assembleia muito perigosa no quanto vale a Codemig. E não é perigosa porque eu acho que a Codemig vale pouco. É perigosa porque a União disse que só vai avaliar a Codemig ano que vem. E que eu tenho que dizer todos os bens que eu vou federalizar ainda esse ano. E se chegar no ano que vem e a Codemig não for suficiente para que eu atinja os 20%, eu estou perdendo 3,5 bilhões de reais por ano em economia para o estado de Minas Gerais, porque a Assembleia resolveu retardar a discussão. Então, assim, me preocupa. Lembrando que a nossa preocupação com o Copasa é diferente da preocupação com o CEMIG. Copasa, desde o começo, eu tenho dito, Copasa não vai ser federalizada. Copasa tem que ser transferida, vendida, para que a gente possa ter o dinheiro para fazer os investimentos em infraestrutura que o Propag nos obriga.
O parcelamento com o governo federal obriga que a gente faça 1,7 bilhão de investimento por ano em infraestrutura e educação. Eu não tenho esse dinheiro. Eu preciso de uma fonte para esse recurso e a fonte seria a Copasa. Vice-governador, ontem o Congresso começou a avaliar alguns vetos do presidente Lula, dentre eles vetos a trechos do Propag, mas esse ponto específico foi adiado para uma próxima sessão do Congresso Nacional, a partir de um pedido do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando que pediu um tempo maior porque há negociações nos bastidores entre os governos endividados e a União. Essa conversa está existindo de forma satisfatória? Está avançando de certa forma para ter essa necessidade de adiar os vetos? Eu confesso que para Minas Gerais, ontem foi um momento de um pouco de angústia, porque a gente tinha razoável convicção de que pelo menos 2 dos vetos que a gente precisa derrubar seriam derrubados. Mas eu entendo o governador Cláudio Castro. Há outras questões importantes ali que também poderiam beneficiar os estados. O Rio de Janeiro tem mais dificuldades do que nós, tanto é que ele não conseguiu começar a negociação do Propag até agora. Eu só gostaria que nós não ficássemos com isso para o segundo semestre, porque senão o prazo para a gente aderir fica praticamente inviabilizado. Nós só temos pelo decreto, até final de outubro para fazer a indicação das estatais que serão federalizadas. Então, o meu pedido é só para que se use o período até o recesso para que isso seja votado. Semana que vem, a Câmara e o Senado não funcionam. Em virtude das festividades do mês de junho no Nordeste, o Congresso praticamente para nessa semana que vem. Então, nós vamos ter só uma semana antes do recesso para que isso seja votado. Eu espero que a gente não tenha um novo adiamento. Mas o governador Cláudio Castro tem sido parceiro nosso, como o governador Eduardo Leite também tem sido, na busca da derrubada dos vetos do presidente Lula, que estão prejudicando muito os estados. O governo teve nesta última semana o lançamento do chamado PELT, o programa que alonga no curto, no médio e no longo prazo o que pretende ser os investimentos em logística e infraestrutura. E eu sei que essa é uma questão absolutamente central para o Estado, porque ela impacta politicamente no que os deputados estaduais cobram do governador do Estado, do vice-governador, no escoamento de produção, no que faz da economia funcionar de maneira geral. Olhando para o número global, ele chega a quase um tri. São 922 milhões de reais, se eu não estiver enganado. O quanto do governo do Estado vai ser possível colocar de aporte e o quanto só sai se for feito via concessão, governador? É a única solução e a capacidade de investimento é só via concessão? Nós temos 100 bilhões de reais que estão dentro do horizonte deste governo de colocar em implantação. Desses 100 bilhões de reais, nós já conseguimos colocar 60 bilhões. Dos 40 bilhões que faltam, estou falando do horizonte do governo Zema, tá certo? Nós temos mais 1 ano e 6 meses de mandato. Desses 40 bilhões, o que nós temos para fazer aporte direto é cerca de 1 bilhão de reais para esse ano e para o ano que vem, entre 1,5 bilhão e 3 bilhões, dependendo exatamente do Propag. Se for Propag, tem 3 bilhões. Aí você fala, Matheus, mas como é que vocês vão fazer 40 bilhões se vocês só têm mais pouco menos de 5 bilhões de reais para investir? Concessões. Então, nós precisamos fazer os 5 leilões rodoviários que faltam. Leilão Ouro Preto Mariana, duplicação direta de Belo Horizonte até Mariana e depois requalificação de Mariana até Ponte Nova. Precisamos fazer a concessão do lote Zona da Mata, que vai mexer completamente no acesso desde a baixa Zona da Mata até a alta Zona da Mata. Precisamos fazer a concessão Noroeste, fazendo a interligação de Patos de Minas, o Alto Paranaíba, Patrocínio, até o Naí, Paracatu, de forma requalificada. Precisamos fazer quadrilátero ferrífero aqui entre as nossas principais cidades mineradoras, mudando a estrutura rodoviária. E precisamos retomar Vetor Norte, que está aí nesse embaraço. É uma pena que a Justiça tenha decidido impedir que as pessoas que moram em Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Moraes, tenham as vias requalificadas. Nós vamos ficar com isso parado até lá. Além disso... Deixa eu interrompê-lo nesse interim para perguntar exatamente sobre essa questão. É mais fácil, governador, ou está sendo cogitada a possibilidade de refazer um edital? Porque o ponto que o TCE questiona a todo momento é que o edital não reuniu as condições que ele considera necessárias para que o edital seja levado à frente. Aí o governo precisou acionar a Justiça, teve agravo de instrumento, tem decisão do Tribunal de Justiça, não está no radar, não?
É possível a gente tentar entender exatamente o que o tribunal entende como necessário. A Advocacia do Estado tem trabalhado nisso. Agora, chegou a se falar em 12 audiências públicas realizadas com 30 dias de distância entre cada uma, mais os 45 dias de consulta, o que significaria adiar por 2 ou 3 anos a concessão. Alguém imaginar que você deva ter 2 anos de preparação, de consulta para fazer o projeto já está perdido. Assim, se eu precisar ficar 2 anos fazendo consulta sobre o projeto, quando acabar a consulta ele não serve para mais nada. Então, há um problema lógico, temporal aí nas exigências que estão sendo colocadas, mas nós estamos conversando para entender se não é possível racionalizar um pouco essas exigências. E com um importante ponto, viu, Guilherme? Eu acho que a gente tem que ter um peso e uma medida só para as coisas, né? Eu no meu estudo bíblico de ontem estava passando por Provérbios em Salomão, e aí fala assim, Deus não se agrada de medidas e pesos diferentes. Eu não me agrado também do fato do governo federal conseguir implantar pedágio na região metropolitana em todas as suas concessões. 262 tem pedágio na metropolitana, 040 tem pedágio na metropolitana, 381 tem pedágio na metropolitana, feito pelo governo federal do presidente Lula. E aí a gente não pode fazer porque a gente está pondo pedágio na região metropolitana. Falou, desculpa, assim, por que o peso usado para as concessões federais é tão diferente do peso usado para as estaduais? Mas paciência. Mas voltando só na sua resposta, então é possível chegar nos 100 bilhões? Nós já fizemos 60 dos 100, já estão em andamento, mas a gente vai precisar das concessões. Concessões não são a solução só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Em todo lugar do mundo, concessão é o caminho para a infraestrutura e o Brasil precisa começar a caminhar mais rápido nessa direção, senão a gente vai ficar para trás em geração de emprego e renda. Deixa eu também tratar de um outro assunto que é sobre hospitais. E eu vou dividir em 2 partes aqui. Primeiro, a pergunta que ressoa e ecoa a cada nova eleição. Hospitais regionais. A previsão de que o de Divinópolis fosse e seja entregue no 2º semestre está mantida. E os demais serão entregues até o final da atual gestão Zema/Matheus Simões, quando também assumi-lo como governador? Vamos lá, 5 hospitais com obras em andamento, Divinópolis sendo entregue agora na virada do mês de julho para o mês de agosto, a EBSER, a empresa federal de gestão hospitalar para as universidades, assume o hospital nesse momento. Na sequência a gente entrega a Teófilo Otoni, no mês de agosto virando para o mês de setembro, Fundação Mário Pena é a responsável por conduzir o Hospital Teófilo Otoni, vai ser o maior hospital do interior de Minas, mais de 400 leitos SUS, muda completamente a realidade do Vale do Mucuri. Depois, no começo do ano que vem, nós temos o Hospital de Governador Valadares e o Hospital de 7 Lagoas, praticamente ao mesmo tempo, no primeiro semestre ainda. E, por fim, o Hospital de Conselheiro Lafayette, que talvez fique pronto na virada de 26 para 27, talvez no comecinho de 27, porque nós temos que trocar a construtora que está tocando a obra. Qual hospital que não será realizado? O Hospital de Juiz de Fora, porque nós trocamos o Hospital de Juiz de Fora por um pacote de investimentos. Juiz de Fora já tem um grande hospital regional e um grande hospital universitário. A decisão foi que investir, já que a prefeitura não conseguiu fazer a parte dela do contrato, a prefeitura do PT lá, nós vamos colocar dinheiro para um novo centro de urgência, uma UPA grande, nova, regional, vamos ampliar o nosso regional, vamos ampliar o universitário e aí vamos distribuir um pedaço do recurso que estava reservado para o resto da Zona da Mata, para reforçar o BAR, a Ponte Nova, outros polos de saúde ali na Zona da Mata. Mas estou seguro de que as obras ficarão prontas. Quem visita a obra, aliás, de Divinópolis, como eu fui esses dias, tem a impressão até que o hospital já está pronto para operar, porque a gente que não é médico falou, está faltando só o paciente entrar aqui dentro, mas a gente já está quase lá. Teve um lançamento ontem do edital de complexo de saúde do Hospital Padre Eustáquio, com capacidade para 500 leitos e um investimento aproximado de 2,57 bi. Tem uma questão que está sempre resvalando no governo, que é a gestão. Uma coisa é ter estrutura física pronta e equipamento, outra coisa é fazer gestão. Como é que vai funcionar neste caso do Hospital Padre Eustáquio? Esse é talvez o modelo mais moderno de PPP do Brasil, tanto é que nós estamos atraindo para essa licitação uma série de players internacionais que estão vindo visitar para entender o que nós estamos acontecendo aqui, porque há experiências muito boas, por exemplo, no Peru, com modelos exatamente como esse que nós estamos propondo. Ele lembra um pouco a lógica do Hospital do Barreiro. A bata cinza, que a gente chama, que é a manutenção e a gestão hospitalar é toda feita pelo parceiro,
que também é o responsável pela construção, porque isso garante que a construção vai ser de boa qualidade, porque ele mesmo vai ter que dar manutenção dela depois, e isso garante que o hospital não vai ter aqueles inconvenientes de alas interditadas, falta de estrutura para que possa funcionar. Além disso, esse hospital tem uma coisa que no Brasil nós não temos nenhum igual, que é o fato do laboratório central nosso passar lá para dentro, o que faz com que ele tenha uma fonte de receita contínua de fazer os exames que são bem pagos pelo SUS para todos os hospitais da região e, além disso, permite que ele seja um centro de pesquisa. Esse hospital vai ser o grande equipamento para a gente enfrentar epidemias e, infelizmente, se acontecer novamente alguma pandemia. Ele vai ter uma condição de reação, seja em ampliação de leitos, seja em estudo técnico qualificado de pesquisa clínica com muita velocidade, porque ele é vinculado à FUNED. Então, FUNED e FEMIG estão juntas dentro da operação desse hospital. Os investimentos imediatos são de R$500 milhões e eles chegam a 2,5 bilhões ao longo do contrato e nós já temos o dinheiro todo reservado para que esse hospital entre em operação assim que ele esteja pronto. Ele vai qualificar muito o atendimento na região metropolitana. Muda muito a cara do acesso à saúde pública em Belo Horizonte e na metropolitana. Nós estamos vendo, governador, uma discussão que está chegando ao interior do Estado, e a gente trouxe aqui o presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, ex-integrante do seu partido, falando sobre uma dificuldade dos consórcios municipais de saúde, de como há limitações claras de fazer com que o SAMU, que é uma estrutura importantíssima para desafogar muitas vezes a vinda para a capital, para a região metropolitana, para cidades polo. O governo tem condições de contribuir neste caso com as prefeituras? É uma questão que está alocada, e eu sei, claro, por destinação constitucional, para o governo federal, mas é que o eco dos prefeitos vai chegando e certamente bate na cidade administrativa para dizer o que o governador pode fazer sobre o assunto. E parece que estamos chegando a um ponto quase crítico de não ter contratação de profissionais, dificuldade de retenção desses profissionais por valores. Tem caminhos? Eu acho que existem caminhos, mas nós vamos precisar de muita racionalidade dos municípios nesse momento. A gente já repassa quase R$50 milhões por ano para o SAMUS, uma responsabilidade que não é nossa constitucionalmente, já é um investimento considerável. Nós equipamos mais 30% do território estadual com SAMUS com dinheiro do Estado ao longo dos últimos 4 anos. Chegamos a 93% de cobertura de SAMU no Estado, com investimento nosso. Agora a gente precisa que o governo federal faça parte dele. Nós estamos tendo que carregar com os municípios esse problema nas costas e está ficando cada vez mais difícil de pagar essa conta. Nós estamos num ano muito difícil financeiramente para os municípios, Guilherme, e o governo do estado tem tentado ajudar, especialmente na saúde, que é o que mais pressiona o orçamento do município. Agora, se o governo federal não começar a colocar as contas dele em ordem, nós vamos começar a ter serviços essenciais colapsando no Brasil. E, infelizmente, o que a gente vê quando a gente vai tratar com o governo federal, o assunto da dívida acaba resvalando nisso sempre, é que ao invés do governo federal trabalhar na linha da despesa, ele trabalha sempre na linha da receita. O que eu quero dizer com isso? Ele não corta nada e tenta aumentar imposto o tempo todo, só que nós não aguentamos mais pagar imposto. Então, toda vez que ele tenta aumentar o imposto, você tem uma reação do setor privado, das pessoas, e aí o Congresso acaba não permitindo, e com isso quem vai sofrendo são os serviços municipais, porque é lá que o dinheiro não está chegando. O que o governo federal está fazendo é uma maldade, porque como controlador do caixa, ele está sufocando o pequeno, que é cada um dos municípios, para ele poder fazer o caixa dele lá render. Vamos sair em suporte aos municípios, respondendo concretamente a sua pergunta, mas eu tenho limitações de caixa para isso e os municípios até são muito compreensivos conosco, porque eles sabem que não é obrigação nossa, mas eu estou muito preocupado. Eu queria repercutir um pouquinho uma agenda que o senhor participou no início da semana com o ministro Alexandre Silveira sobre a implantação de um gasoduto na região do sul de Minas Gerais. Seria um gasoduto que ficaria ali entre Extrema e Pouso Alegre, são pontos muito importantes para a economia não só da região sul, mas de todo o estado. Como foram essas negociações? Já tem prazo? Como que isso vai ser feito? É bom até você me perguntar sobre isso, porque eu estou, desde que eu tive a reunião, achando muita graça que a maior repercussão na imprensa sobre a reunião, ao invés de ser sobre isso que você acabou de me perguntar, é sobre o fato de eu estar sendo recebido por um ministro do governo Lula. Política, né? Eu não consigo entender qual é a dúvida das pessoas. Nós precisamos conversar. A União e o Estado conversam o tempo todo. É bom que o façam. Né? Eu vou lá quantas vezes for necessário para buscar investimentos para Minas Gerais. Nós estamos falando, nesse caso, de um investimento de quase R$200 milhões,
que seria a interligação do gasoduto que chega hoje até Bragança Paulista. Para quem vai ali na região, sabe, Bragança é a primeira cidade do lado de São Paulo. A primeira do lado de Minas é Extrema. Eu preciso fazer a ligação entre Bragança e Extrema. Eu tenho dinheiro, recurso, condição de, com a Gasmig, fazer a extensão do gasoduto de Extrema até Pouso Alegre à medida que seja necessário, que as empresas demandem. A gente tem, por exemplo, a Balduco ali, que sozinha já justifica a primeira extensão do gasoduto. Mas só quem pode trazer o gás de São Paulo até Minas Gerais é o governo federal. Eu não posso atravessar a divisa do estado e pegar o gás lá. Então eu preciso desse investimento e sair de lá com o compromisso do governo federal, tanto do ministro Alexandre Silveira, quanto da presidente, diretora-geral da ANP, quanto do responsável pela empresa que fica lá em São Paulo, a NTS, de que eles vão fazer a conexão. O compromisso deles é que até outubro a gente tenha condição de começar a pedir as licenças para o gasoduto, e aí é uma implantação de 24 meses. Então a gente começaria a partir de outubro desse ano, até 27 a gente já teria condição de ter o gasoduto funcionando. Estou confiante de que esse investimento vai acontecer. A maior parte do dinheiro é de Minas mesmo, mas eu preciso muito do governo federal nesse momento e não me nego a ir até lá pedir essa ajuda. Algumas pessoas têm uma certa dúvida de por que nós estamos insistindo em gasoduto num momento de transição energética. Uhum. Bom, primeiro, gás é menos poluente do que combustível de queima comum, né? Combustível líquido. Segundo, ele é mais econômico e eu preciso garantir que os empregos sejam gerados em Minas Gerais. Terceiro, eu ter o gás faz com que as empresas se animem a fazer investimentos em plantas industriais e para aquela região isso é muito importante, porque aquela região tem ainda muitos centros de distribuição. Quando a reforma tributária estiver completamente implantada daqui a 7 anos, regimes tributários não farão mais diferença para você atrair um centro de distribuição. Então, a grande competitividade do polo de centros de distribuição do sul de Minas, onde estão a Amazon, Mercado Livre, ela vai desaparecer. E se eu não tiver infraestrutura industrial instalada, essas empresas vão simplesmente migrar para o lado de lá da divisa, para mais perto de São Paulo, capital. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então eu tenho necessidade de urgência, porque eu preciso que as empresas venham quando ainda faz sentido tributário, ao longo dos próximos 7 anos. E que depois elas não saiam porque já vieram e fizeram os investimentos. Deixa eu dar um passo atrás na nossa conversa aqui de contas públicas para lhe perguntar sobre um tema que eu sei que é muito doloroso no Congresso Nacional, é doloroso no atual governo federal, mas eu queria a sua posição, governador. Desvinculação de receitas para a saúde, para a educação, porque esse é um tema que, no começo do ano, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizia, estamos estudando, essa é uma conversa, tomou lá uma saraivada de críticas porque colocou o assunto na mesa. Mas eu olho para quem está gerindo contas públicas e a todo momento tem algum argumento pró, argumento contra, dizendo é preciso fazer, tem que fazer dessa maneira, é outra maneira. Como é que o senhor olha para a questão e de que maneira acha que isso poderia ser feito? Seja para o governo federal, seja para o que vale para os estados. Vamos pegar a realidade dos municípios, depois eu pego a do estado. Os municípios hoje gastam 30% a 35% do seu orçamento com saúde. E a saúde não está do jeito que precisava. Em compensação, eles são obrigados a gastar mais de 20% do seu orçamento com educação, sendo que vários desses municípios, como eles atendem só os anos iniciais, eles estão vendo, ao longo dos últimos anos, uma diminuição do número de alunos. Isso está acontecendo porque a gente está invertendo a pirâmide. Nós já estamos num momento no Brasil em que as crianças são menos hoje do que eram há 10 anos atrás. Então, eu tenho cada vez mais dinheiro para a infraestrutura de educação de anos iniciais, sem que esse dinheiro possa ser utilizado na saúde, onde a necessidade desse dinheiro é cada vez maior, porque eu tenho cada vez mais população idosa. Então, o que está acontecendo? Eu estou sacrificando a população mais velha, que tem câncer, precisa de hemodiálise, precisa de cirurgia, porque eu estou obrigando a gastar dinheiro com uma população que não existe mais de alunos. É um equívoco que está prejudicando os municípios. Vamos pegar o exemplo do estado. Eu sou obrigado a gastar com educação, mas eu não posso colocar esse dinheiro em infraestrutura educacional. Então, por exemplo, acesso à escola não pode estar nesse dinheiro. Suporte social para as crianças não pode estar nesse dinheiro. Eu preciso dar, por exemplo, mochila, material para as crianças que estão no CAD único, que vivem com menos de R$100 por mês.
Eu preciso dar material para essas crianças. Eu não posso usar o dinheiro da educação para dar a mochila para essa criança. Então, eu tenho que tirar dinheiro de outro lugar. Esse outro lugar é algum outro serviço público que eu vou deixar de prestar. Então, a ideia, eu falo que essas ideias, quando elas são criadas, elas são sempre bem intencionadas. Nós vamos pôr mais dinheiro na educação, vamos pôr mais dinheiro na saúde. O problema é que a realidade é mutante, né? Ela vai mudando ao longo do tempo. Então, eu acho que a discussão ela é necessária, sem, de forma alguma, prejudicar os investimentos. Eu até tenho dito que, para aqueles que têm muito medo, uma coisa que já ajudaria muito os municípios, não ajuda em nada o Estado, mas já ajudaria muito os municípios, é se eu fizesse saúde e educação num bloco só. Tá certo? Ao invés de falar tantos por cento para a saúde, tantos por cento da educação, fala, olha, vamos lá, 30% para a saúde e educação. Isso já mexeria muito na condição do município de responder. E ele administra de acordo com a realidade dele. Se ele tiver mais criança, ele força mais na educação. Se ele tiver mais idoso, ele força mais na saúde. Mas eu volto com um problema que devia, pelo menos, mexer com o coração de todo mundo, mexe com o meu. Nós não temos hoje nenhum recurso para cuidar dos idosos. Nem município, nem Estado, nem União. Tem recurso destinado para as instituições de longa permanência de idosos, o que as pessoas chamam comumente de asilos. E nós temos cada vez mais idosos e cada vez mais idosos abandonados. Nós não temos condição de dar suporte social para a população mais pobre do país, porque não existe dinheiro vinculado para isso. Gente, eu preciso de liberação de orçamento para assistir essas pessoas. Elas são pessoas que precisam de apoio estatal nesse momento. E aí a gente fica tentando fazer mágica. Não, vamos fazer isso aqui, mas a gente vai tentar enquadrar isso lá na saúde. Vamos tentar enquadrar isso lá na educação. Quando, na verdade, a gente precisava começar a preocupar não com quanto dinheiro eu gasto, mas qual é o resultado que eu estou obtendo. Isso eu acho que seria muito bom. O município tem que ter nota X, senão tem que fazer mais investimento. O município tem que ter atendimento Y, ou fila de tamanho máximo de tantos dias, senão tem que ter mais investimento. Vamos começar a controlar o resultado do serviço público e não a quantidade de dinheiro gasto. Porque quando você fala, você tem que gastar no mínimo tanto, o que você estimula é o esbanjamento do dinheiro onde às vezes não era necessário, e aí você prejudica, porque o dinheiro é um só, você prejudica outras áreas em que o investimento precisava acontecer. Controle finalístico, Guilherme, eu sei que para quem está ouvindo e vendo a gente parece um tema meio... árido, vai. Mas ele é muito importante. O governo tem que parar de medir o que ele faz com base no que ele faz. Ele tem que medir o que ele faz com base no resultado útil que isso gera para o cidadão. Se o cidadão está sendo mais bem atendido, já está suficiente. Se ele não está sendo bem atendido, não adianta, não é o dinheiro. Nós temos que olhar o que é mais que tem que ser feito. Educação não precisa de mais dinheiro no Brasil. Educação precisa de mais gestão no Brasil. A gestão da educação no poder público é péssima, de péssima qualidade. Nós precisamos de mais qualificação de mão de obra, precisamos de investir mais nos nossos professores. Nossos professores não são bem pagos, mas além de não serem bem pagos, eles não são bem capacitados, porque a gente não coloca à disposição deles a quantidade de coisas que a gente precisava. Quando a gente olha para a saúde, o nosso dinheiro não é bem distribuído. A gente tem um monte de hospitais. Dá um exemplo e eu fecho aqui a sua pergunta. Não sei se você sabe disso, mas tenho certeza que a maioria dos ouvintes e telespectadores não sabe. Uma maternidade tem, no mínimo, que ser montada com uma estrutura capaz de atender 2 partos por dia. O que significa que, se eu tenho uma maternidade que faz menos de 60 partos por mês, ela custa 60 partos por mês. Eu tenho muita maternidade que faz 10 partos por mês. Eu estou precisando de eficiência, porque essa maternidade, ao invés de eu ter uma maternidade em cada cidade num raio de 15 quilômetros, eu devia ter uma maternidade só atendendo cidades num raio de 15 quilômetros, fazendo 60 partos. Porque eles custariam 6 vezes menos. E isso se reproduz em quase tudo que a gente fala em saúde e educação no Estado. Desvinculação é um tema importante. Espero que haja responsabilidade no Congresso para entender isso ao longo dos próximos anos. Vice-governador, professor Matheus Simões, do Partido Novo, obrigado pela primeira passagem pela bancada aqui da Start 98 News. Já era figura carimbada entre os outros integrantes aqui. Espero que nos vejamos antes do próximo Papa, por gentileza. Tá? Vamos conversar bastante ao longo deste papado.